Felipe. Quem pode fazer nossa prece inicial, então? Martinha, muito obrigada. Obrigada. Vamos Diga. então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso pensamento ao nosso irmão maior, Jesus, e os nossos benfeitores amigos que nos acompanham sempre nos nossos trabalhos, nos nossos estudos. Vamos começar por agradecer a oportunidade que nos é dada por mais este dia vivenciado e por mais esta noite em que estamos aqui em aprendizado e a beber estas palavras maravilhosas e a compreender melhor o que nos foi deixado. Vamos também agradecer pela oportunidade de termos aqui hoje a nossa Patrícia Hoios na coordenação do estudo do NEP e que os nossos benfeitores amigos também possam amparar e iluminar a nossa Patrícia para que as suas palavras saiam de forma harmoniosa, para que nós também consigamos, assim, ter um estudo amoroso, como já nos é habitual nestes estudos à quinta-feira. Assim, com todo o amor nos nossos corações, com toda a gratidão pela oportunidade de aqui estarmos nesta caminhada, vamos dar então início ao estudo do NEP. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Martinha. Obrigada. Temos uma companheira aqui que não aparece há muito tempo, que está completamente diferente. Eu a reconheci porque eu a vi outro dia no programa com esse cabelo já. Então, Que saudade, viu? seja Muito bom estar com vocês. bem-vinda, Silvia, seja Obrigada, bem-vinda. Patrícia. Obrigada, menina. Que bom. Olha, ela veio, ela até recebeu o Jesus. memorando que era para vir de verde. Muito bem, muito bem. Olha, o Virgílio está aqui conosco. Eu falei que hoje seria um encontro das meninas, se não tivesse nenhum menino aqui para salvar. Boa noite. Boa Todos. noite, Virgílio. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Nada. Então, quem pode fazer a leitura para nós aí da perícope para iniciarmos o nosso estudo? Posso fazer. Vamos lá, Fernanda. Então, então nós estamos no nascimento de Jesus. E sucedeu que, naqueles dias, expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria. E todos iam registar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, que se chama Belém, na Judeia, por ser da casa e da pátria. Fernanda, Sim, eu acho que é um pouquinho antes. pois é, desculpa. A gente quer muito que ele nasça, eu sei. É o versículo 30, não é? É na anúncio Começa do do nascimento, 26. 26. E vocês não podem acreditar, mas eu tinha esta página aberta como era esta. Vai nascer, vai nascer. Tá tudo certo. É o nascimento de João Batista, pois com certeza. Não, é o anúncio do nascimento de Jesus, 26. Era. Pá, estou mesmo muito longe, espera aí, então. Pai. Tá tudo certo. Sim, eu tenho aqui anotações. Ok. Ai, meu Deus. Vai. É o anúncio do nascimento de Nascimento. Jesus, ok? É isso. É isso. Peço desculpa. Mas
no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como será isto, visto que não conheço o homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Vê Elizabeth, a tua parenta. Ela também concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para a chamada estéril, porque nenhuma palavra será impossível para Deus. Disse Maria: Eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Muito obrigada. No fim dá tudo certo. Dá tudo certo. Então estamos aqui vendo esse momento que vai chegar o anúncio do nascimento do nosso mestre, do nosso irmão maior. Ainda o anjo não anunciou o que veio dizer a Maria, né? Apenas se fez presente a ela ali, se fez aparecer, sentir de alguma maneira, né? Conforme a gente vem conversando que esses detalhes aí de como exatamente foi não importam para o nosso entendimento, né? O que vale é a mensagem e o como isso foi sentido ali por Maria e como é sentido por nós, quando a gente recebe esses anúncios, e principalmente esses anúncios quando eles são muito importantes nas nossas vidas, né? Tanto para o bem, quanto aí alguns que nos assustam, né? Que nos colocam um pouco mais de temor, e tudo estava colocado ali naquela região, né, singela, humilde, que nós já vimos ali de Nazaré, na Galileia. Tudo estava sendo trazido de uma maneira para que o mais simples, o mais humilde, o mais sincero fosse despertado ali no coração de cada um, que fosse viver aquele momento já tendo sido escolhido, né, anteriormente. Então, esses momentos, esses anúncios vêm para nos recordar muitas vezes das nossas missões, dos nossos projetos aí, dos nossos planos estabelecidos antes do retorno aqui na encarnação. E muitas vezes nós nos assustamos, né, quando vem o anúncio e como reagimos a ele. Então vamos aí ver quem pode falar um pouquinho mais do último encontro. Eu não estive presente, mas assisti a gravação, foi um encontro belíssimo, que a gente possa estar à altura hoje desse mesmo encontro da semana passada e trazer aí belas reflexões nessa nova passagem aí do versículo 30, que é como um conforto que Gabriel faz ali a Maria.
diante da sua aparição. Vamos lá, querida Minda. Boa noite a todos. Eu fiz um resumo do que foi falado na última aula que tivemos aqui, do NEP. Então, o anúncio do nascimento de Jesus. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria aquela. Desde os tempos longínquos que os profetas anunciavam a vinda do Messias, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a esta região humilde, que é a Galileia. Maria ficou perturbada com a notícia, mas reservou-se ao seu quarto íntimo e acedeu à luz da prece. A promessa de Deus para a humanidade é que um dia também seremos espíritos puros, e isso também é uma grande notícia para nós. Por isso, Maria se perturbou intensamente com a fala, com aquela comunicação. Aparentemente não havia razão para isso, mas Maria traz o esquecimento do compromisso que assumiu antes da reencarnação, porque tudo foi planeado ainda no mundo espiritual. Maria era muito lúcida, muito jovem e virgem. Examinou o que lhe estava a acontecer e pensou para ela: será que José me vai aceitar? Sim, porque na altura as mulheres, se tratasse de adultério, elas eram apedrejadas até à morte. E ela estava assustada com aquela ideia, não é? Para que as grandes missões sejam cumpridas, temos que ser resilientes, disciplinados, tanto quanto a serenidade que eles também mantinham. Isto também significa que são espíritos já muito maduros, já muito elevados. Nenhum mencionário teve uma vida fácil. Sim, porque existe muita responsabilidade e, por isso, quando estivermos intensamente perturbados, devemos fazer como Maria fez: parar, pensar e pedir a Deus para orientar o nosso caminho. Quando estamos num processo de aflição, afinizamos com padrões de pensamentos de baixa vibração. Nunca devemos dizer: somos um desgraçados, nada me corre bem. Não devemos ser pessimistas também com os pensamentos. Problemas todos temos, então pacifiquemos os nossos pensamentos, renovamos as nossas ideias, renovamos-nos para o bem. Assim como o anjo disse a Maria: não temas, Maria, alegra-te, não fiques triste. Ela perturbou-se, mas ao mesmo tempo é lindo e foi belo. Ela seria a mãe de Jesus. Foi ela que foi escolhida. Muito lhe foi dado, mas também muito lhe será pedido pela responsabilidade, não é? A missão dela é de alta envergadura. Por isso, ela disse: Senhor, eis-me aqui, a tua serva. Maria já deve estar nas altas esferas espirituais. Provavelmente já não voltou a reencarnar, pelo menos não temos conhecimento disso. Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. Como é que Deus fala connosco? No altar do coração. Deus nos esclarece quando nos ligamos ao alto. A graça que Maria recebeu é para se alegrar. Tudo o que nos acontece é para o nosso bem. As dificuldades que passamos foram escolhidas por nós mesmos, apesar de que não nos lembramos de tudo o que ficou em vidas passadas, não é? Temos que reavaliar os pontos de vista do problema. O que vai na nossa consciência é que nos traz a cura. Quando limparmos nossas consciências, nos traz a paz, a tranquilidade. Não se perturbe o nosso coração. Nós ainda estamos numa missão pequenina, mas um dia também nos será dada
mais responsabilidade. Nós estamos num processo de evolução. Não fôssemos nós espíritos imortais. O Filipe também trouxe o exemplo de quando Judas trouxe os soldados para prenderem Jesus. Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, e que se cumpra em mim a tua vontade. Pai, eis aqui o teu servo. Também aconteceu o mesmo com Paulo de Tarso. Também ele o disse: Senhor, o que queres que faça? Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. O convite a todos é servir em nome de Jesus. Agora imaginem quando os nossos corações começarem a amar verdadeiramente, o que nos será concedido também. Que se cumpra em mim a tua vontade, Pai, porque o convite é para amar, e o coração que ama vive numa grande festa. Não há amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo, dá a vida pela causa. Então vamos doar o que de melhor temos dentro do nosso coração, que é o amor. O jugo do mestre é suave e o fardo é leve. Obrigada por me escutarem. Que maravilhoso, Minda. Obrigada a você. Obrigada. Beijinho. Por isso que eu escolhi essa música para nossa entrada de hoje, porque eu acho que ela resumia muito bem tudo que foi falado no último encontro, dessa alegria, né, que a Boa Nova traz e dessa certeza que o Evangelho nos dá de que tudo se torna mais leve, tudo se torna mais suave e mais tranquilo para quando a gente é despertado para as nossas missões aí e se pega um pouquinho em temor, em medo, né, em receio de seguir, mas essa mensagem vem nos esclarecer cada vez mais que quanto mais a gente faz esse plantio, mais a colheita vem, mais a gente recebe a colheita do amor de volta, né, do servir, a gente recebe na mesma medida que a gente doa. E ali Maria ia se doar. Ela ainda não tinha recebido a notícia em si, né? Acho que vocês conversaram bastante semana passada sobre essa questão, né, da aceitação e como esse sentimento dentro dela já se fazia presente só pela aparição ali, pela saudação de Gabriel, como ela já sentiu essa intuição dentro dela de que haveria algo a ser cumprido e que necessitaria de toda a sua entrega, porque a mensagem ainda não havia sido passada, o que iria acontecer, né? E mesmo assim, de todo esse acontecimento inicial, a gente já consegue sentir toda essa vibração intensa que Maria sentiu ali naquele momento e que provavelmente nós também sentiríamos algum temor nesse instante em que um ser tão elevado se coloca a nós, né? Que vem com essa mensagem que ainda não havia sido dita, mas essa mensagem que é nada mais, nada menos a realização de todo o plano de amor e de misericórdia do Pai para trazer, como a gente disse, né, esse novo Adão para nós, que vai mostrar esses caminhos de como que a gente pode completar a nossa jornada, né, vem fazer esse convite para a gente abrir as portas dos nossos corações, das nossas consciências para esse caminho que ele mostra, para a verdade e para essa vida verdadeira, né, a nossa vida espiritual. Então, o temor de Maria foi pela
pela apresentação de Gabriel, não foi ainda pela mensagem, mas é como se ela já soubesse o que vinha ali pela frente. Alguém mais quer comentar alguma coisa da semana passada? Márcia? Márcia estava, eu sei que Martinha não estava. Quem estava mais? Odete estava, Fernanda Ferreira estava. Não, Fernanda Malva não, Fernanda Ferreira. Fernandinha? Não, vamos seguir? Tudo em paz? Silvia, se Ô, quiser falar, Patrícia, fala, Márcia. ai, desculpa, não levantei a Não, mão. Eu acho que já o resumo da Minda, mais essa introdução que você fez, está bem completinho de tudo que foi estudado na semana passada. Obrigada as duas, viu? imagina, é que foi tão lindo que eu quero que se alguém quiser colocar mais alguma coisa, né, para a gente entrar com essa alegria que foi tão colocada na semana passada. Olha, a Minda, a Minda tá profeta. Chegou o Fábio. Boa noite, Fábio. Boa noite. A Minda falou, quem sabe o Fábio vem hoje. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, para que a gente siga aí com essa alegria da notícia que ainda vai vir, né? Nem chegou ainda, só a presença do anjo, né? Já nos traz toda essa euforia, mas também uma pequena dúvida, né? Então, novamente aqui o versículo de hoje, ele vem dizer a Maria, né? Para que ela se tranquilize. Então, disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. E aí, eu encontrei lá no NEP uma passagem que eles colocam do livro Mecanismos da Mediunidade, que fala um pouquinho de um tema que nós tratamos, acho que no outro encontro, que falou um pouco da questão desse momento em si ali com o anjo de Maria. Acho que a Milena que tinha levantado essa pergunta sobre a questão ali da mediunidade, né? Não para a gente focar exatamente no como aconteceu, né? Mas André Luiz, aliás, esse capítulo eu não sei se é de André Luiz ou é do Valdo, deixa eu pegar aqui. Ele fala sobre essa questão da Foi, mediunidade. Fala. desculpa, é que eu Fala. peguei esse mesmo capítulo, que Ah, é o 26, e isso, ele foi recebido por Chico Xavier. mas Tá? é de Esse capítulo, especialmente, o 26, não sei se é esse que você está falando, o do 26. mecanismo da Não, mediunidade. mecanismo da mediunidade é só André Luiz, né? Eu estou confundindo com a Evolução dos Não, é Médiuns. André Luiz, mas é que foi recebido por Chico Xavier e Valdo Vieira. Ah, Mas então tá este certo. capítulo 26 foi recebido por Chico Ah, por Xavier, Chico. Ah, tá bom. Tá. tá? Porque eu peguei esse mesmo para o estudo de Então lê hoje. para nós, porque eu perdi aqui na minha tela. Ah, não tem problema, Patrícia, está aqui na mão. Tá vendo? Você não falou à Ó, toa. não, olha só. Ele trata aqui da questão, até foi a Milena, muito bem lembrada, ela que ficou em dúvida qual seria, pela parte da mediunidade, qual seria o papel, quem estaria doando e tudo. E aí, como isso não fica claro no texto, e nem neste texto aqui, apenas nos é trazido, né? Nos é trazida a informação
dos médiuns preparadores. Esse ponto que sempre o Felipe, a Patrícia e outros do nosso grupo de estudo sempre recordam nessas passagens, desde lá do anúncio do nascimento de João Batista. Então, eles dizem que para recepcionar o influxo mental de Jesus, o Evangelho nos dá notícias de uma pequena congregação de médiuns, a feição de transformadores elétricos conjugados, como se cada um fosse um depósitozinho, né, elétrico, para acolher-lhe a força e armazená-la, de princípio, antes que se lhe pudessem canalizar os recursos. É como se cada um dessas personagens recebesse uma cargazinha para depois, e aquilo tudo depois seria transferido ou seria coordenado por Jesus para todos os atos que ele performou entre nós. E longe de anotarmos aí a presença de qualquer instrumento psíquico menos seguro do ponto de vista moral, que é importante, ele está dizendo aqui que tudo isso estava de acordo com a moral do Cristo. Encontramos importante núcleo de medianeiros, desassombrados na confiança e corretos na diretriz. Então, ele diz que esse grupo de espíritos que estavam ali como médiuns preparadores para a vinda do Cristo, eles não tinham, eles estavam sem medo, com muita confiança, embora tenham se assustado, no caso de Zacarias e no caso de Maria, com a aparição do anjo que lhes trouxe a mensagem, mas todos desempenharam os papéis, as missões que haviam se comprometido no mundo espiritual. E ele relata que a importância da diretriz, né? Tudo que eles receberam, eles souberam direcionar de acordo com a moral do Cristo. E continua, informamos-nos assim nos apontamentos da Boa Nova, de que Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, precursor do médium divino, Jesus, né, eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Que Maria, a jovem simples de Nazaré, aí no ponto que nós estamos estudando, que acolheria o embaixador celeste nos braços maternais, se achava em posição de louvor diante do Eterno Pai. Que José, aí ele continua, ele vai falar dos outros personagens. Eu não sei se a Patrícia quer que a gente continue falando das outras personagens, ou se deixa para mais adiante. Não, deixa Quando para mais tocar. adiante. Isso. Se você quiser Aí ele ler o último termina, parágrafo. Isso. termina dizendo, nesse grupo de médiuns admiráveis, não apenas pelas percepções avançadas que os situavam em contato com os emissários celestes, aqui ele coloca a posição espiritual de todos esses emissários, né? Mas também pela conduta irrepreensível de que forneciam testemunho. Então, ele coloca essa sinergia que havia entre os compromissos que foram assumidos no mundo espiritual e que esses médiuns preparadores, essas personagens, esses espíritos, se mantiveram firmes enquanto encarnados. Que o fato de estarem encarnados não lhes turbou a visão, nem a missão que traziam em seus corações. Aí ele diz, mas também pela conduta irrepreensível de que forneciam testemunho,
surpreendemos o circuito de forças a que se ajustou a onda mental do Cristo, para daí expandir-se na renovação do mundo. Aí é isso, está no capítulo 26, Mecanismos da Mediunidade. Tá? Isso. Obrigada. Obrigada a você, Márcia. Obrigada. Já foi dando aí as explicações, os comentários. E era nesse ponto mesmo que eu achei muito interessante que essa mensagem nos traz, né, nos dá essa certeza de que a gente não precisa saber detalhadamente como as coisas aconteceram, mas que tudo estava ali organizado e planejado, e que sim, eram espíritos altamente superiores, preparados, né, para essa missão, então tinham essa envergadura moral para não falhar na sua missão ali, como a gente falou e como, né, foi perguntado, e a gente sempre lembrar que Maria era a mais jovem, era a mais nova de todas ali desse grupo, né, em termos de idade encarnada. Então, natural que, como a gente falou também, nesse momento ainda, com o esquecimento, né, do passado, com o véu da matéria, com a mente ali limitada dentro desse corpo e ainda muito jovem, houvesse uma pequena perturbação. Mas não foi uma perturbação da mesma natureza que foi a de Zacarias, porque essa resposta do anjo para ela foi diferente da resposta do anjo a Zacarias. Por favor, Virgílio. Patrícia, eu estive aqui a pesquisar no Evangelho segundo Lucas. Tem aqui o anúncio divino. Deve ter a ver com o anúncio do nascimento de Jesus. Vamos lá. Então Pode posso ler. Por favor. Sim. Obrigado. A palavra do anjo aos pastores continua vibrando sobre o mundo, embora as sombras densas que envolvem as atividades dos homens. Como aconteceu há 2000 anos, a espiritualidade anuncia que nasceu o Salvador, onde se encontram os que desejam a luminosa notícia. Nas cidades e nos campos há multidões atormentadas, corações inquietos, almas indecisas. Muita gente pergunta pela justiça do céu. Longas fileiras de criaturas procuram os templos da fé, incapazes, porém, de ouvir o anúncio divino. A família cristã, em grande parte, experimenta a incerteza dos mais fracos. Muitos discípulos cuidam somente de política, outros apenas de intelectualismo ou de expressões sectárias. Entretanto, sem que o Cristo haja nascido na terra do coração, a política pode perverter, a filosofia pode arruinar, a seita é suscetível de destruir pelo veneno da separatividade. A paisagem humana sempre exibiu os quadros escuros do ódio e da desolação. No longo caminho evolutivo, como sempre, há doentes, criminosos, ignorantes, desalentados, esperando a divina influência do Mestre. Muitos já ouviram
ou já ouviram ou pregaram as mensagens do Evangelho, mas não desocuparam o coração para que Jesus os visite. Não renunciam às cargas pesadas de que são portadores e cedo ou tarde dão a prova de que nos serviços da fé não passaram de ouvintes ou transmissores. No íntimo, não obstante a condição de necessitados, guardam curiosamente o material primitivista do homem velho. Esquecem-se de que Jesus é o amigo renovador, o mestre que transforma. Os séculos transcorrem, as exigências de cada homem sucedem-se no caminho terrestre. E a espiritualidade continua convidando as criaturas para as esferas mais altas. Bendito, assim, todo aquele que puder ouvir a voz do anjo que ainda se dirige aos simples de corações, sentindo entre as lutas terrestres que o Cristo nasceu hoje no país de sua alma. Muito obrigado. Obrigada, Virgílio. Eu acho que essa passagem é mais específica do nascimento mesmo de Jesus, mas ela é sobre um anúncio também. E o que nós fazemos com esses anúncios, né, que a gente vem conversando? Nós, como lidamos com esses anúncios que chegam para despertar o nosso coração, como estava ali, né, o anjo que fez o anúncio aos pastores, mas veio aí a Maria também anunciar, despertá-la para a sua missão. O que fazemos? Né? Já falamos um pouco disso aí nos outros encontros. Como reagimos? Porque nós temos ainda esse apego ao mundo, como diz essa mensagem, nos prendemos ainda às coisas do mundo e não nos conectamos com o simples, com o humilde, com a nossa essência. E o temor ainda é maior quando o anúncio vem, porque tememos perder tudo, tememos não poder estar mais na mesma situação. E provavelmente Maria pensou isso. Né? Quem era ela naquele momento para receber aquela visita? Ela não deve ter entendido nada, né? Uma jovem, e o que significaria aquilo na sua vida? Então, Gabriel vem ali reforçar para que ela se tranquilizasse. Por favor, Silvia. Ouvindo, né, essa parte que fala dessa perturbação mesmo natural de quando a gente vai ter um enfrentamento de algo desconhecido, né, e daí não temas, mas é quase que um pedido em vão, né, porque o medo é muito natural, né, diante do desconhecido. Mas eu acho que assim, o não temas assim, ó, não te paralises, né? E aí na sua fala e na lição também que o Virgílio leu, eu fico imaginando como que esses anúncios chegam para a gente, né? Porque às vezes não temos aí a aparição de um anjo anunciando que vamos passar por um momento de uma prova, né? Que já foi programada, mas pela bênção do esquecimento do passado a gente não lembra, né? E aí me veio assim que às vezes esses anúncios eles vêm através de uma doença, eles vêm através de um parente difícil, eles vêm através de situações, né, no nosso trabalho, e são os anúncios, né? Só que não aparecem para a gente feito um anjo, né?
E daí, em contrapartida a isso, né, quando a gente está, às vezes, no limiar de um enfrentamento de algo que do ponto de vista terreno, muito complicado, mas que do ponto de vista espiritual vai ser um ganho tremendo na nossa evolução, né? Em contrapartida também, já que a gente não tem um anjo que vem anunciar, eu também não tenho, às vezes, aquele anjo presente que vai falar, não temas, mas a gente tem a bênção da oração, que é essa conexão, né, diante de uma dificuldade ou de vivenciar de uma prova. A oração, ela tem esse poder muito grande de nos conectarmos e a gente se encorajar, não é? De fortalecer a nossa fé diante daquele momento que para a gente é desconhecido, que às vezes a gente acha que tem poucas forças, mas a gente esquece que a lei divina é perfeita e ela não dá mais do que a gente consegue carregar, né? Um exemplo muito simples é que nós pais, né? Se a gente tem um filho, a gente vai pedir ajuda para o filho é pequenininho, você não vai dar um pacote de 5, 10 quilos para aquela pessoa carregar, né? Mas eu falo, filho, me ajuda a carregar aqui essas 500 gramas, né? E dou um pacotinho, porque eu sei que o meu filho dá conta de recarregar aquele pequenininho, aquele pouquinho, né? Que é o suficiente para ele. Imagina Deus, né? Então, assim, Deus não vai colocar nas nossas costas ou na nossa vida, no nosso planejamento, enfim, algo muito maior do que a gente dê conta, né? Então, e isso eu acho que é um grande ganho para a nossa fé, quando a gente se conecta através da oração e com certeza a gente vai ser escutado, né? Então, esse poder da oração aí funcionando como esse anjo, né, que fala, não temas. É o momento de recolhimento, né, que a gente tem que fazer ali diante, principalmente de um anúncio que não nos parece, com os olhos da matéria, tão bom, tão favorável quanto a gente imagina ou gostaria, né, ou desejaria estar tranquilo, mas que a gente fazendo essa retirada aí estratégica, né, para o nosso quarto íntimo, como a Minda falou no relato dela, que é exatamente o que Maria fez naquele momento, né? Ela não falou nada, ela nem se expressou. Como ele sabia que ela estava em temor? Né? Como o anjo sabia que ela estava em temor? Porque toda a sua reação provavelmente demonstrou tudo aquilo, né? Transpareceu ele e na sua envergadura ali espiritual totalmente, né, do alto, ele sabia exatamente o que ia no seu coração. Por isso a sua resposta, né, para Maria foi ali uma reafirmação, né, para tranquilizá-la. Não foi uma resposta como a de Zacarias, né, de você vai silenciar, você não vai falar nada do que aconteceu aqui, porque você não acreditou que seria possível. Aquele momento ali, Maria não era de não acreditar, era de simplesmente não entender o que estava acontecendo. Com uma simples jovem, o que era aquilo que se estava passando naquele momento com ela? Mas que, no fundo, a sua intuição já despertava ali, de que algo estava para acontecer e não seria ruim. Então, o temor não era do que iria acontecer, né? É só esse primeiro momento, realmente, como a Silvia falou, que a gente não sabe, não identificou ainda a razão desse anúncio e a gente fica numa grande dúvida. Fernanda, por favor. Só para acrescentar ao que já foi dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, na obediência e resignação, diz que a obediência e a resignação são duas virtudes que acompanham a doçura.
e que são muito ativas, embora os homens muitas vezes as confundam erradamente com a negação do sentimento da vontade. Portanto, aqui Maria naturalmente tinha estas duas virtudes, que era a obediência e a resignação. E depois aqui mais à frente diz que a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, e as duas forças são ativas. Portanto, isto já vem aqui também fortalecer toda esta ideia que estamos aqui a discutir. Efetivamente, ela tinha estas características e muitas outras, bem vincadas e bem ativas. Completamente desenvolvidas, estavam ali latentes e provavelmente era, né, muito religiosa, muito seguidora ali também das leis, assim como, né, Zacarias e Isabel. E é como se esse momento em que vem o temor, mas a sua consciência começa a despertar junto com a obediência e a resignação, também vem a consciência, o dever, né? A certeza de que ali era o chamado para o seu momento de servir, como, né, foi falado também aí no estudo na semana passada, na outra semana. Ela tinha essa missão para cumprir. Então, a sua intuição ali já, como que, eu diria, lhe tranquiliza de que tudo estava certo. Era só uma grande surpresa, né, de como estava vindo ali a notícia, como estava chegando ali a notícia. Eu acho que esses grandes anúncios a gente nunca espera a forma como eles acontecem, mas eles chegam. O que a Fernandinha está escrevendo aqui? Vamos ver. Ela era muito nova, exatamente. Isso. Exatamente. Vamos nos colocar no lugar de Maria aí com 15, 14 anos. Como reagiríamos a uma notícia dessa? Nem a notícia não chegou ainda, né? Só a uma presença dessa, né? De grande autoridade moral e de grande emanação fluídica, aí como a Márcia leu no Mecanismo da Mediunidade, tudo estava ali sendo movido para que todos recebessem esse influxo, né, divino do Cristo, todos estavam recebendo alguma coisa ali fluidicamente dele para já se prepararem. Então é muito forte mesmo. Não deve ter sido muito simples não esse encontro. Vamos lá, Martinha. Obrigada, Patrícia. É na continuidade do que a nossa Fernanda Malva escreveu, eu já nem coloco a questão dos 14, 15 anos, porque mesmo com a idade que cada um de nós tem, não é? Eu acho que nós deparamos com essa situação, porque na realidade Maria perturba-se, mas cumpre, não é? E nós muitas vezes não recebemos um anjo, não é? Mas recebemos notícias menos boas, ficamos perturbados e como disse o Filipe na semana passada, eu que não estive presente, mas estive a ouvir, e vamos embora, porque é mais fácil, não é? Ficamos perturbados, não queremos saber mais disto para nada e vamos embora. E na realidade, depois eu penso que até foi a Márcia que disse que a reação de Maria foi ficar a refletir, não é? E naquele momento, e na realidade, apesar de ter estranhado a saudação feita pelo anjo, não é? Estranhou, mas ficou e ouviu o que lhe era para ser dito. E gostei muito da analogia que o Filipe fez, que em relação ao que, na verdade, o que para nós às vezes parece um caos, não é? Muito perturbador, tem sempre, e nós muitas vezes não compreendemos, achamos que
cai tudo em cima, mas na realidade é para a nossa evolução espiritual. O Filipe depois fez uma analogia que eu achei muito gira, que foi um exemplo do grão de trigo. O grão de trigo passa pela tortura do moinho, pela tortura daquela pedra, pedra tortuosa, não é? Para chegar aqui à farinha que nos dá o pão. E então, nós colocamos, pensando nesta tortura que o grãozinho de trigo passa, muitas vezes nós basta só um trigozinho e passar com o pé por cima e levantar logo, que não dói nada quase, e ala que se faz tarde, como se costuma dizer, porque isto dói. Mas na realidade, aí está, já nem vou aos nossos 14, 15 anos, mas com a idade que nós neste momento temos, muitas vezes passamos por isso, se não a maioria das vezes. E agora imagino se recebêssemos um anjo a dar-nos uma boa notícia, não é? Ou a transmitir-nos uma mensagem, qual é que seria a nossa capacidade de resiliência e a nossa capacidade de encaixarmos aquilo que nos era dito. Era só. Obrigada, Patrícia. Obrigada a você, Martinha. Não era só não, foi muito, porque essa capacidade da obediência que a Fernanda falou, né? Porque a gente sai, a gente corre, a gente foge, a gente não quer enfrentar, né? Não quer receber a notícia, nem a notícia não quer receber muitas vezes, porque a gente não faz esse movimento que Maria fez, que foi o que a Silvia falou, né? De parar, entrar em contato com o nosso interior, fazer uma prece, fazer uma oração, fazer um silêncio, né? Não nos manifestarmos, né? Pararmos ali alguns momentos ou deixarmos um pouco mais o tempo passar para ver o que aquilo realmente significa nas nossas vidas, o que vai significar nas nossas vidas. Se é tão complicado assim, né? Se é tão difícil assim, que a gente precisa correr, a gente analisa com os nossos olhos da matéria. E aí que a gente corre. Não estaríamos nenhum de nós aqui. O Felipe também falou isso. Márcia, por favor. É, eu fiz aqui uma pesquisa com as referências cruzadas. E essa expressão não temas, ela é bem recorrente. Acontece com muitos dos personagens do Evangelho. Então, a gente vê lá, desde o Velho Testamento, tem referência aqui a Isaías. É sempre com as mensagens, não temos. Então, o que nós tiramos dessas referências? De ser isso, você receber um anúncio, ou ter uma aparição de um anjo, tudo isso sempre, a primeira reação é esse espanto, e foi recorrente. Então, nós vamos ver que isso aconteceu com Isaías, isso aconteceu com Paulo. Eu tenho até aqui um exemplo de Paulo, que está no... Aconteceu com Zacarias, aconteceu com Maria, está em Atos dos Apóstolos. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando, não fique calado. Então, vê que a primeira reação é essa. Aí fala, continua em Atos dos Apóstolos 27, Paulo, não tenha medo. É preciso que você, aí ele diz. Então, sempre, e aqui eu gostei muito
é que está na carta aos Romanos, 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Continuando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, essa indagação nos traz a essa reflexão que a gente comentou no estudo passado, sobre qual é a postura, qual foi a postura de Maria, e que a gente viu também que nos foi trazida por Lucas em outras situações, em que ela parava e guardava as coisas em seu coração. Então, a certeza, a confiança de Maria, a fé que Deus estava com ela. Então, nada a poderia atingir. Então, esse patamar de confiança é que a gente precisa buscar, porque vem sempre essa colocação é recorrente. E em várias situações eu digo, estou contigo, o Senhor está contigo, como foi dito, era uma mensagem boa para dar segurança, para nos fortalecer. Então, aí eu fiquei pensando, como que nós precisamos entender todas essas vicissitudes que os nossos anúncios nem sempre são auspiciosos, dado o nosso nível evolutivo. Então, ter a certeza de que Deus está conosco nos fortalecerá e nos ajudará. Então, que nós vamos encontrar apoio, embora a decisão, nosso livre-arbítrio, a nossa decisão de fazer ou não fazer, seguir por esse caminho ou por outro, antes de tudo, parar, refletir, guardar no coração a certeza de que não estamos sozinhos, de que ao tomarmos a decisão acertada e também quando tomamos a equivocada, podemos buscar apoio para corrigir, para nos reposicionarmos, mas que todo o apoio a gente tem que buscar essa sintonia para perceber as intuições e refletir para poder ter o discernimento para tomar o caminho certo. Não é fácil, mas é possível. Era isso que eu queria trazer, essa recorrência de Sim, várias situações que durante toda a Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é recorrente isso. A posição em que esses personagens sentiram esse baque, né? E agora, sim, né? Se assustaram com tá isso. Então, certo isso. É. se eles se sentiram assim, imagine nós, né? Reconhecer a nossa posição, a nossa pequenez e a nossa posição de aprendiz e reconhecer que isso acontece conosco com muito mais frequência do que com Muito, eles. muito obrigada, Obrigada. Márcia. Não, foi muito bom, porque nos leva a refletir, como você falou, desse patamar de fidelidade, né? Como está o nosso patamar de fidelidade? E esse temor que a gente sente é o temor ainda de uma expectativa de agradar o quê? A quem? Ao mundo? Porque as situações são colocadas para o nosso melhoramento. Então, o temor ainda é da nossa não consciência dessa condição de que o Pai é amoroso,
e tudo é colocado da melhor forma para que a gente possa sair cada vez melhor de cada vinda aqui na experiência encarnados. Então, não há o que temer, não haveria o que temer, mas tememos porque nos apegamos, porque esquecemos da nossa essência, porque não buscamos desenvolver a nossa essência, as virtudes, porque buscamos atender às expectativas ainda da matéria, né? E Maria, naquele momento, ainda com seu véu do esquecimento, um pequeno temor natural, né? Diante de tudo isso que nós falamos, do que a Márcia colocou aí, natural, né? Uma grande missão aí seria cumprida com todo o louvor, né? Provavelmente, como nós dissemos, Maria não encarnou mais na Terra, foi sua última missão, ou até, né? Se veio, não sabemos, mas provavelmente foi sua última missão, e sim conseguiu transpor esse pequeno temor aí momentâneo do véu do esquecimento e se conectar com o seu íntimo, fazer essa viagem interior e buscar lá na sua intuição, na sua consciência. E da mesma forma que Márcia falou, né, dessa recorrência do não ter mais, né, não temas aí em diversas passagens, essa colocação também que é feita ali dessa forma, disse-lhe, porém o anjo, né, como ali se colocando em favor de trazer essa tranquilidade, de restabelecer essa confiança ali em Maria, de que tudo estava bem, né, tudo estava certo, que ela se tranquilizasse, que ela iria então ali retomar todo o plano que estava organizado. Também a gente vê inúmeras passagens de Jesus, né, inúmeras. Eu coloquei disse e apareceu assim também, imagina, quantas passagens do Evangelho tem Jesus ali se colocando diante dos seus discípulos, né, que se encontravam em dúvida, em certo temor, em desalento, em aflição, para trazer esse esclarecimento, para trazer alguma explicação, para acalmar, para dar certeza de que tudo estava bem e que esse caminho da Boa Nova seria então de muita alegria e todos seriam confortados, né, e seguiriam aí nessa jornada do desenvolvimento espiritual. E aí eu encontrei um específico aqui com essa palavra disse, que é no Vinha de Luz, capítulo 70, guardemos o ensino. Não está exatamente no versículo, está dentro do texto, mas eu achei muito interessante, porque o versículo também está em Lucas, diz, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. E aí vou ler só o primeiro parágrafo, que Emmanuel diz, muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto poucos são os que colocam as lições nos ouvidos. Então é como se naquele momento Maria colocasse, ela nem sabia o que vinha ainda, mas ela colocou aquele anúncio, aquela chegada ali, aquela apresentação no seu coração e se abriu, como a Fernanda colocou, né? Ali em obediência e resignação, não correu, não fugiu, permaneceu ali em silêncio para aceitar então a sua missão. Silvia, por favor. Eu estou pensando aqui também, Patrícia, em questões em que, né, a gente
parece estar diante de uma situação complexa, mas é uma bênção, né? Porque ele fala isso para ela, não temas, porque, né, você vai ser agraciada. E eu estou relacionando muito com a questão hoje em dia, né? Porque fiquei pensando assim, nossa, uma garota, né, de 14, 15 anos recebe a notícia que está grávida. Então, a gente transportando isso hoje para os nossos dias, né? Tem aí muitas questões aqui no Brasil, tem muita questão de adolescente que engravida, mas não só isso, mas a gente tem vivenciado muitas síndromes, né? E o avanço da medicina, desses exames que a gente consegue no útero ainda perceber quantas coisas o bebê vai trazer, né? Isso assusta determinados pais, né? Poxa, eu vou receber uma criança especial, eu vou dar conta dessa criança especial, tem determinada síndrome, como é que vai ser lidar com isso, né? E é lógico, essas síndromes estão chegando para a gente porque a gente já tem competência para acolher, né? Para cuidar. Então, crianças especiais precisam também de pais igualmente especiais. E que bom que a gente já tem, né, esse olhar para perceber que não é uma pirraça, mas é uma questão psicológica que a criança está passando, né? Às vezes neuronal, então, enfim, neurológica, a gente vai olhando para isso, né? E eu pensei, lembrei aqui de relatos de pais com crianças especiais que, a princípio, levam aquele susto muito grande, ficam em pânico, não sabem como lidar. E justo aquela criança, né? E no Livro dos Espíritos tem uma passagem que fala sobre isso, né? Idiotia e tudo mais, considerando isso, o quão benéfico para aquela família, para aquele núcleo familiar aquela criança é. Aquela criança une os familiares, ela traz um novo olhar de amor, de generosidade, ela vai ensinar tanta coisa, né? Então, ou seja, é a mesma situação aí da Maria, né? Não temas, porque o que parece que é uma questão muito séria vai ser uma bênção, né? Mas é o que a Patrícia falou. A gente se desconecta da nossa essência e leva tudo muito a ferro e fogo essa passagem curta aqui na Terra. E acha que isso é um problema seríssimo. Mas se colocar na ótica de espíritos imortais, fala, nossa, se eu vim para cá para aprender, de certo que essa experiência vai me trazer muito aprendizado. E se eu souber aproveitar esse momento, essa experiência, a gente vai ganhar aí muitas, né? Muita bagagem espiritual, né? Falando assim nesses termos, né? Então eu fiz essa correlação. Não, excelente, Silvia, porque essas crianças, né, que a gente recebe, com que olhos que a gente olha para elas, para ter essa reação, para ter esse temor, né? É com a expectativa do mundo, do normal. Que normal é esse? É o normal que foi estabelecido aqui por nós, pela nossa cegueira espiritual. Então, quando a gente descobre a nossa essência, a gente vê essa beleza da misericórdia, né? Que dá essa oportunidade para a gente melhorar. E é isso, não é só para o espírito que está encarnando, né? Reencarnando nessa condição, é para todos, né? Sempre é para todos os envolvidos, incluindo, né, num campo maior, a sociedade. E diremos aí toda a humanidade, porque quantos movimentos são feitos, aí são criados instituições, organizações que vão saindo aí mundo afora, se espalhando para que essas crianças especiais recebam condições mínimas, né, de tratamento e de melhoramento ali que a gente vê, né, a olhos nus, quando recebem o apoio necessário. Então, são mudanças que afetam a todos, né? Elas vêm para mudar a todos, como o nosso mestre estava vindo para mudar tudo nas nossas vidas. Fernanda. Só quero aqui acrescentar duas coisas, espero não me esquecer de nenhuma. Uma tem que ver exatamente com aquilo que a Silvia estava a dizer, porque
Nós, quando vem o anúncio, quando vem a prova, a prova ainda só vem a começar, dói. O impacto dói, porque nós somos nem comparáveis, a Maria, nem comparáveis. E, portanto, a nós dói. E quando dói, a tendência é fugir da dor. É fugir, é resolver. Quando, na minha opinião, o que devemos fazer é perseverar, resguardar-nos. Mas nós, como imperfeitos que somos, na esmagadora maioria não o fazemos. E como não o fazemos, acaba por doer ainda um pouco mais. Porquê? Porque Deus está-nos a canalizar e, ao mesmo tempo, nós queremos fugir. No entanto, eu estou convencida que a nossa intuição está lá. Mas como está a doer, aqui é uma dualidade. Nós queremos fugir à dor, no entanto, temos a intuição de que ela será um bem maior. E, no fundo, nós temos a certeza que é um bem maior. Mas como nós sentimos dor e não queremos essa dor, então tentamos fugir e tentamos nos desviar do caminho. E lá está Deus novamente para nos redirecionar. Isto era um ponto. Outro ponto tem a ver com as crianças que a Sílvia falou, e por acaso esta semana, na terça-feira, nós falámos também de crianças. E a minha opinião é só uma. As crianças cada vez vêm com mais potencialidade, mas elas são capazes de muitas coisas. Mas já nem estou a falar na parte aqui de alguma anormalidade, chamamos nós, não é? Porque nós temos nós temos um protótipo e quando foge dizemos que não é normal. Mas quando uma criança vem fora daquilo que nós achamos o normal, ficamos, não sabemos trabalhar com elas. E as crianças efetivamente vêm com grandes potenciais, com grandes capacidades, no entanto, e muito mais inteligentes que nós. No entanto, nós que já cá estamos, temos o dever de as orientar. Por isso é que nós temos, no Brasil eu não sei, eu lido com jovens, e nós temos jovens muito problemáticos. Nem estamos a falar aqui de questões de saúde, estamos a falar de problemática familiar, etc, etc. E exatamente familiar. Porquê? Porque quem cá está, quem já chegou primeiro, deveria orientar. Se eles forem orientados, eu tenho a certeza de que eles seriam excepcionais. A questão é que não há quem os oriente. Apesar de eles terem lá a semente, todas as sementes, mas elas não produzem porque, entretanto, também não foram ensinados, não foram orientados. Esse é que é o grave problema. Mas aquilo que a Sílvia estava a dizer também é extraordinário, porque, efetivamente, quem vem às vezes, e estes também que eu estou a falar, não é? Mesmo quem vem com algum problema, seja psicológico, seja de físico, seja o que for, realmente vem trazer grandes ensinamentos, mesmo provas que nos aparecem na vida, de doença, ou disto ou daquilo, vêm-nos trazer grandes aprendizagens. Se nós soubermos ter a calma suficiente para receber efetivamente essa dor e para que nos possamos resguardar na oração e na perseverança, portanto. Mas às vezes é difícil nós conseguirmos isso. Nós, o comum, não é? Nós, seres humanos comuns, é muito difícil por vezes, porque é preciso ter calma, serenidade e o nosso impulso é ir para a frente e não nos resguardarmos. Esse é que é o problema grave. E Já não falo queremos mais. agora. E queremos agora. Ontem. Nós queremos tudo para ontem, resolver tudo para ontem. Então, quando você falou da dor aí, trazendo esse ponto, eu lembrei lá da outra música
né, do Tim e da Vanessa, né? A dor da semente é o parto da vida. Então, quem foge da dor é o espírito? Quem foge da dor é o corpo, ou da dor emocional, né? O cérebro aí, o nosso raciocínio de querer evitar sentir isso. Porque se a gente for pensar como também foi colocado aí semana passada, né? Nos grandes missionários, essa notícia era maravilhosa. Todas as notícias que os grandes missionários aí receberam e muitos aí, né, foram acalentados, dizendo não ter mais, são notícias maravilhosas, mas que vêm com o peso proporcional à missão, com o sofrimento que é possível já desses missionários suportar. Essas missões não vêm sem nenhuma dor. Elas vêm com muitos desafios, mas na proporção do que já se é ali capacitado para suportar, para desempenhar. Então o espírito não foge à dor, não foge ali ao sofrimento, né? Não esse sofrimento da lamentação, mas de saber que vai ter um enfrentamento de situações que não vão ser simples e flores ali durante a sua passagem. Por quê? Voltando ao que a Fernanda falou também, por conta de entenderem o seu dever, de tanto a obediência quanto a resignação já serem duas virtudes plenamente desenvolvidas, o dever também está plenamente consciente dentro deles, né? Tem a mensagem de Lázaro aí também no Evangelho, no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, que é aquele capítulo que a gente respira fundo para ler, porque puxa a nossa orelha, e o dever está dentro desse capítulo. E também está lá no Pensamento e Vida, que são, assim, capítulos essenciais, né? Eu acho que na outra semana eu falei da associação, e a essa semana eu já tinha até separado aqui sobre o dever também, né? Porque esse momento em que a gente sabe o que tem que ser feito e faz, porque a gente entendeu o dever. Quando a gente foge da dor física ou emocional, porque a gente não entendeu esse dever a ser cumprido, que vai ser o melhor para nós e o melhor para que estão em volta de nós. A Emmanuel fala assim, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. E a gente foge, a gente teme, né? E aí, só mais um trechinho que eu acho que é muito importante, ele diz, pela execução do dever, que é região moral de serviço, em que somos constantemente alertados pela consciência e exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Então, Maria ia dar a sua melhor parte ali, cumprindo o seu dever. Se a gente cumpre o nosso dever, não foge da dor, não teme esses momentos, né? Mesmo os mais gloriosos, como seria esse, mas que teriam tantas tribulações, a gente está oferecendo o nosso melhor e a gente recebe o melhor do outro. Né? A gente recebe o melhor do outro e da providência divina, que nos acolhe. E a gente entesoura esses valores espirituais para que a gente possa vir aí, né, Fê? Na próxima, com uma missão mais importante já, aguentando mais. Márcia, por favor.
falando, ainda seguindo nessa linha, hoje eu também fazendo aqui umas pesquisas, eu cheguei a um texto de Emmanuel, uma mensagem de Emmanuel, que fala sobre amor e temor. E ele comenta um versículo de João, que está em João, na primeira carta. Ele diz: o perfeito amor lança fora o temor. Então, ele não coloca o amor, ele coloca o perfeito amor. Eu não vou ler toda, chama Amor e Temor, e ele diz, começa assim: para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia. Por quê? Porque Maria já tinha atingido esse ponto. A alma dela já se expandia e ela tinha as realizações a fazer. E nós, guardando a devida escala, tá? Nós também temos as realizações que nos são confiadas. Não basta o imperfeito amor que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. Ou seja, só pedindo, né? Pedindo que os outros nos concedam. É necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. Nos cabe reconhecer que o amor do Pai é para todos, para nós e para aquele que nós olhamos e percebemos ainda mais equivocado ou pensamos que está mais equivocado do que nós. Aí ele vai, eu vou ler mais um parágrafo, ele diz assim: o perfeito amor, ele fala do imperfeito, depois ele fala do perfeito. O perfeito amor compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos, e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos, no degrau de luta que lhes é próprio. Para que te libertes, assim, das algemas do medo, que a gente falou aqui, de diversas situações em que há temor, em que nós tememos, sentimos esse temor, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverás sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue, triunfante, dos abismos da sombra para os cimos da luz. Ou seja, o perfeito amor lança fora o temor, como está lá na carta ao João. Tá bom? Era essa mensagem que eu achei muito pertinente para o nosso estudo de hoje. Muito Obrigada. linda. Obrigada a você. Muito linda essa mensagem. Eu precisava escutar. Depois eu vou buscar para ler ela inteira. Mas Maria tinha esse amor, né? Maria já tinha esse amor perfeito, né? Para doar para o mundo, para se reencontrar com a sua missão, com o seu planejamento. Ela já tinha trilhado, como disse aí o texto de Emmanuel, né? Esses caminhos infinitos que o Pai tem
para nós, para a nossa evolução, para encontrar a nossa felicidade. Ela buscou, né, como diz lá em Mateus, e ela achou. Ela encontrou esse momento de ser a maior servidora, como o nosso mestre diz, né, que eu acho que resume bem essa mensagem do Emmanuel, duas coisas, né, o maior servidor será o maior líder e fazer o bem sem olhar a quem. Maria não pensou em nenhum minuto ali que aquilo seria para ela. E ela ficaria com aquele ser de luz para si. Então, a terra, né, aí a Fernanda falou dessa de semear e de frutificar e produzir, aí lembrei da parábola do semeador, né? Maria estava pronta para produzir a 100, né? Ali com a terra totalmente adubada, devidamente organizada, né? E preparada para nos dar esses frutos do seu ventre. E aí eu também, quando busquei essa questão do frutificar aí, né, que seria o que a grande missão aí que seria trazida pelo anjo a Maria, e também buscando sobre não temas, né, encontrei um texto aí no Ceifa de Luz, que também é do Emmanuel, e do Chico, o capítulo 13, chama Na Gleba do Mundo, que fala sobre essa questão do frutificar e do produzir a 100, a 70 e a 30, né? E vem bem de encontro com o que a Márcia leu aí no final da mensagem, né? Porque a boa terra, ele diz, é o que ouve a palavra e compreende. Então Maria já estava pronta para ouvir a palavra e compreender e fazer essa frutificação e essa produção a 100. E aí no final da mensagem ele diz, né? A ferrugem do ócio consome o arado muito mais do que a movimentação do serviço. Trabalha e confia na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides, nem temas. Dá o melhor de ti na seara da vida e o divino lavrador, sem que percebas, perdurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Então, um pouquinho de tudo que todo mundo já falou, né? Silvia, Fernanda, Martinha, Márcia, Vigílio, essa perseverança, esse doar, cumprir com o que nos chega, né? Nos tranquilizar, confiar, seguir em movimento, não nos afastar, não correr e não temer a dor, não temer os desafios, porque sim, mais adiante veremos a nossa floração, veremos a nossa frutificação de toda essa entrega, de toda essa aceitação, como Maria nos exemplifica tão bem aqui, que vai acontecer. Helena, querida. No fim, Maria, com o seu sim, gerou vida para nós. Trouxe-nos a vida que precisávamos. O Verbo se fez carne. A vida em abundância. É verdade.
Era só isso. Ai, Um era bocadinho. tudo isso, Helena. Obrigada. Obrigada. Sim, Maria, né? Enfrentou tudo aí com essa sua fidelidade plena, a esse amor completo que ela tinha e essa fidelidade ao amor do Pai que Ele nos entrega, né? E nos trouxe aí o nosso querido Mestre, o nosso Evangelho vivo, né? E se tornou aí, eu aqui fazendo as minhas reflexões, pensei a primeira discípula do nosso Mestre, aí dando um grande exemplo, né? Um grande exemplo, se tornando aí, se entregando para essa missão, né? E aí a grande apóstola, vamos dizer assim, dessa vinda do Evangelho vivo entre nós, porque já tinha em si toda essa fé, né? Essa coragem aí da fé, para dar esse testemunho também, como a gente falou, que a gente precisa fortalecer isso em nós pouco a pouco, ainda no caminho estamos, e lendo um estudo aí que eu estou fazendo sobre os mensageiros, né? Livro do André Luiz também. Estou lendo um dos capítulos essa semana, o Aniceto lá, que é o grande orientador, diz que a fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Então, que a gente possa fazer esse exercício aí, né? Acho que na fala de todos teve um pouquinho dessa questão do recolhimento, de parar, de silenciar diante desses momentos desafiadores, desses momentos grandiosos que chegam para nós, esses anúncios que nos fazem repensar, repassar toda a nossa vida, que a gente possa fazer essa ginástica aí da fé sincera para se manter em movimento, como também colocou Emmanuel aí no texto do Ceifa de Luz, para que a gente não seja corroído pela ferrugem e nos paralisemos e não nos entreguemos aí às nossas missões, do tamanho que elas forem, não importa. Foi o que planejamos, foi o que combinamos e é o que vai fazer e trazer o nosso melhoramento nessa experiência, nessa oportunidade que nós estamos tendo. Que a gente possa permanecer em movimento, entregues aí nessa confiança de que tudo é para o nosso melhor, como Maria vai se entregar aí a seguir, como diz Felipe, né, cenas dos próximos capítulos. Não é, acho que é o Jorge Larra que fala, no próximo bloco veremos aí o verdadeiro anúncio, né? A notícia realmente chegando para Maria e aí ela já então entregue e consciente da sua missão e que tudo estava bem, porque ela já estava preparada, né? E como diz aí o final do versículo, acho que a gente já falou um pouco, sem mencionar, mas encontraste graça junto de Deus, porque ela estava preparada, ela tinha tudo o que era necessário para que a missão se cumprisse, e ela, naquele momento, desperta, né? Entende e vai acolher aí o anúncio, vai se entregar aí
a sua missão, porque já tinha o merecimento e todo entendimento, né, para a responsabilidade e para as tribulações que essa condição lhe condizia. Essa frase não ficou muito boa, mas vamos lá. Márcia, por favor. Patrícia, era até sobre isso, quando o anjo disse, pois encontraste graça junto de Deus. Era exatamente sobre isso que nós até já conversamos sobre isso acho que uns 2 estudos atrás, né? Que não fica às vezes, não para nós estudando a doutrina espírita, mas é muito comum achar que ela foi escolhida aleatoriamente, porque pelos belos olhos, como se diz, né, numa expressão bem coloquial, para essa missão. E dentro da doutrina espírita, a gente vê que como você acabou de falar, uma questão de merecimento, de evolução espiritual, de conquistas espirituais que ela veio galgando ao longo de toda a sua existência, que a gente não pode precisar aqui de quanto tempo, né, em quantas encarnações ou encarnações ela teve, mas ela estava nesse ponto. Então, encontraste graça junto de Deus, ela já podia entender isso, embora num nível diferente do Cristo, a gente vai ver, mas num nível muito elevado, porque ela o compreendia também, ela o sentia e compreendia. Então, era bem nessa linha do que você falou, Patrícia, era só isso. Obrigada. Não, obrigada a você. É tudo isso, né? A gente poder olhar para essas passagens, estudar essas passagens e nos dá cada vez mais essa certeza, né, de que sim, vamos receber essa graça cada vez mais. E a graça, e como a Fernanda até colocou aqui no chat, melhor meio de fugir das dificuldades é servir. Eu diria que o melhor meio de superar as dificuldades é servir. Porque aí, geralmente, a gente vê que as nossas dificuldades não são tão grandes quanto a do outro. E aí a gente se entrega, né, se doa de nós mesmos, né, do que nós temos no coração, doa do nosso tempo, da nossa disposição, para que o outro se sinta um pouco melhor, para que o outro, né, se acalente, se acalme, se tranquilize. E é tudo isso que Maria vai fazer por nós. Ela vai trazer aí, como disse Helena, o nosso verbo que vai se fazer carne, vai colocá-lo no mundo para que ele possa nos mostrar aí os caminhos a seguir e vai servir e não vai pensar em nenhum minuto nas suas dificuldades. E mesmo sendo alertada aí desde o início, né, no momento que vai levar Jesus lá, logo no começo, né, no 7º, 8º dia, no templo, em que, a Márcia me corrija se eu estiver errada, Simeão lhe fala que, né, seu coração seria transpassado por uma espada. Nem assim ela não desistiu, né? Não desistiu, seguiu todos os passos ali, todos os anúncios,
todas as recomendações, seguiu a sua intuição, a sua consciência, que estava, como disse a Márcia aí, em plena afinidade com, com o Mestre, com as suas vibrações e com os propósitos maiores dessa grande caridade que foi receber o nosso irmão. Mais alguém? Não? Ô, Patrícia, eu fico imaginando, né, num planejamento reencarnatório comum, né, a gente já tem espíritos ali evoluidíssimos trabalhando, né? E daí, quando vocês trouxeram aí a leitura lá do capítulo 26, né, do livro, falando desse preparo, né, para Jesus vir à Terra, fico imaginando, gente, né, a luminosidade de um encontro desses, preparando Maria para ser mãe do Mestre, né, deve ser um negócio assim que a gente nem A gente nem só consegue fica, imaginar. nem consegue imaginar direito, né, mas assim, na ilusão nossa deve ser um feixe de luz imenso, assim, uma sensação de felicidade plena, né? De sentir aquela bem-estar de estar entre tantos, né, evoluídos aí. Eu É imagino a muito magnífico, satisfação, né? né, ali Nossa, de receber essa missão, de poder fazer essa colaboração com os irmãos exato. menores. É por Nossa, isso que essa frase que a Fernanda colocou tão importante, porque a gente já se sente tão bem fazendo tão pouco. Então imagina esse encontro aí, esse momento, né, o prazer, né, assim, a gente não tem nem como, não tem nem é, palavras, né, como dizem os porque espíritos, vocabulário para isso. um dos conceitos de felicidade, né, é o cumprimento o dever retamente cumprido, né? Então, imagina a Isso, felicidade plena, né, de espetacular. é, é. A gente precisa divulgar mais esse conceito. Ver se todo mundo começa a senti-lo de verdade aí, porque No, realmente. no, no programa no Café com o Evangelho Mundial, o Aloísio elegeu a oração, chama Oração Nossa, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão achar aí na voz do Chico Xavier. Então, é a abertura do programa, né? Que ele fala para a gente ter essa sabedoria de cumprir, né, retamente os nossos deveres, mas ir além da obrigação. Que a gente aprenda a ir além da obrigação, né? E sem esperar reconhecimento. Que é aí que está a chave, né? Porque às vezes a gente até vai, né? Mas depois fica querendo aplausos, fica querendo, né, um aumento de salário. Não, mas eu fiz mais. Então, eu acho que o Chico é perfeito, né? Que ele fala, cumprir, né? Cumprir retamente os nossos deveres, mas ir além daquilo e sem esperar reconhecimento. Então, muito a aprender. Muito, muito. É o grande exemplo aí mais recente para nós, né? Desse bem no limite das forças, que faz e não olha, não pede, não cobra, né? Não espera nada, simplesmente se entrega. Muito bem, meus queridos. Estamos bem. Muitas reflexões para fazermos durante essa semana e retomarmos aí semana que vem para as cenas dos próximos capítulos. Quem pode fazer nossa prece final, por favor? Sim, Vamos mais que lá. ele dito hoje, pode fazer. Muito obrigada, Fábio. Obrigado. Vamos celebrar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus e à nossa Mãe Maria, pois é
com ela que estamos a estudar, estamos a aprender, é com o seu exemplo, que nós aqui estamos hoje com grande alegria para que consigamos ser pessoas melhores, termos o entendimento necessário para o nosso consciente cada vez mais limpo, que consigamos trabalhar no amor, na fraternidade, na fé. Estes ensinamentos nos encham a alma, o coração de luz. Grato a todos os espíritos, benfeitores, amigos, angelicais, tornaram estas escrituras, estas leituras possíveis para que a nossa evolução possa ter o teu entendimento e assim possa ser um pouco mais fácil. Grato a todos os amigos que estão aqui connosco, quer no plano físico, quer no plano espiritual, por esta boa energia e por estes bons estudos. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Fábio. Para aqui.